linda que o Senhor preparou, não? Para que nós pudéssemos celebrar a sua ressurreição. A palavra de Deus diz que a eternidade não vai precisar de sol, porque Ele será o sol da nossa justiça. E quando eu olho o céu azul assim, eu vejo, essa representação. Que como diz Oswaldo, tudo testifica Jesus, tudo prega Jesus, tudo. Deus abençoe. E esse céu azul testifica Jesus. E é por isso que nós damos graças ao Senhor Jesus em todo o tempo. É maravilhoso isso. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João, capítulo 5. O Evangelho de João, capítulo 5. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 19. Vamos nos colocar de pé em reverência ao nosso Senhor Jesus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Até aqui, Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra e glorificamos o Teu santo nome, porque, ó Deus, ela já tem falado conosco. O Senhor tem falado conosco. É a Tua palavra que diz que o Senhor falará conosco, ó Deus, em todo o tempo, em todas as eras, até a consumação de todos os séculos. E nós temos ouvido e nós te agradecemos por isso, porque os nossos ouvidos estão abertos ao Senhor Jesus. O Senhor nos tocou pela fé, o Senhor nos deu do dom, ó Pai, do Teu Espírito, Senhor Jesus, o dom da vida eterna, e podemos glorificar o Senhor por isso. Então, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, Senhor Jesus, e continua assim, Pai, testificando em nosso coração a glória do Senhor, a palavra viva que veio do céu. Em nome de Jesus, ó Pai, usa-me como instrumento do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eita, domingo de Páscoa, hein? Coisa linda. É interessante, Se a gente ouve, tem hora aí umas pessoas falando assim, perdeu, não é? Alguém já ouviu essa expressão? Perdeu. Quem pode dar um glória a Deus hoje que a morte perdeu? Ô, glória, a morte perdeu para a morte de Jesus. Como alegra meu coração saber que a morte foi destruída.
A morte perdeu. E hoje nós podemos viver. É interessante que o Senhor vem falando já há alguns domingos, né? Sobre a ressurreição. Sobre trazer de volta a vida. Trazer a luz. O que será que o Senhor tem nos chamado a atenção para isso? O que Deus está querendo falar conosco? Desperta tu que dormes. É isso que Ele está querendo falar para nós? Fica ligado. A hora é essa. O tempo é esse. Esse é o tempo do Senhor despertar a sua igreja, despertar o seu povo. A morte já perdeu. Se alguém ainda carrega em si qualquer vestígio de morte, qualquer roupinha, qualquer vestimenta, qualquer pensamento, né? Nós podemos dizer que as vestimentas são as nossas atitudes, as nossas ações. Troca de roupa, joga fora essa roupa velha, joga fora. Desperta. O Senhor, Ele quer nos despertar. E é interessante nós pensarmos, né, que Jesus, nesse discurso, Ele fala aqui, né, para os seus discípulos, que o Pai ressuscita e vivifica os mortos, lá no versículo 21. Assim, também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Você já pensou que você está aqui porque Jesus quer que você esteja aqui? Nós muitas vezes pensamos que temos esse domínio sobre a nossa própria vontade e nós não temos, não. Nós só estamos aqui porque a fé, um dom de Deus, não é a nossa fé natural que sabe que amanhã, né, eu vou levantar e vou trabalhar. Que sabe que eu vou chegar ao meu destino na hora que eu sair de viagem. Eu não estou falando dessa fé natural, não. Eu estou falando da fé. Essa fé que move as montanhas, que me dá a capacidade para mover as montanhas que me impedem de chegar ao meu destino. Qual é o meu destino? Jesus. O céu, esse é o meu destino. A casa paterna é o meu destino. O meu destino não é a balada. O meu destino não é a minha profissão que vai me dar fama, que vai me dar recursos. Não, o meu destino é Jesus. Oh, glória! Vocês já sentiram assim alguma vez em que parece que o sonho morreu? Parece que não tem mais jeito? Parece que é o fim? Parece que, peraí, deixa eu ver se eu realmente estou no caminho certo. Não é possível que não dá certo, nada dá certo. Parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não andam. Já sentiram isso na vida de vocês? Eu já, algumas vezes. Eu já, algumas vezes. Eu tenho uma notícia para você. Quando parece que chega o fim, é porque está começando. Foi o que Satanás quis fazer com Jesus. Falar para ele, falar para o mundo todo, falar para Deus. Chegou o fim. Você pensou que esse seu filhinho aí ia salvar toda a humanidade?
que ele ia reinar sobre o seu povo? Você pensou realmente que ele é Deus? Que ele pode? É por isso que me alegra, né? Quando eu ouço nessa hora, perdeu, perdeu! A morte perdeu. A morte perdeu. Jesus, ele é um exemplo tão vivo, tão claro para nós. Ele olhou sim e enxergou sim, como muitas vezes acontece com a gente. O fim. É o fim da linha. Acabou para mim. Não sei nem se eu vou acordar. Deus, não quero acordar amanhã, pelo amor de Deus, né? Me leva daqui, porque está muito difícil. Nada está dando certo, nada eu posso, nada. E aí, o que acontece? O Senhor não nos deixa, o Senhor não deixa os seus filhos na morte. Jesus olhou sim para a morte de frente, olhou para a cruz de frente, olhou para aquele desafio enorme. Ele ainda chegou a cogitar: Senhor, se você puder, passa de mim esse cálice. Mas eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu vou enfrentar. E essa escolha que Jesus fez de enfrentar essa morte, de não se deixar abater por ela, porque aparentemente era o fim, ele conquistou a vitória sobre a morte e sobre a vida. E ele tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. Ele conquistou essa autoridade. Ele conquistou. Eu falo para você hoje, cristão, não desista da sua vocação em Cristo Jesus. Não desista do seu chamado. Não desista da sua fé. Não desista dos seus sonhos. Não desista da vida. Porque Ele é a vida. Ele é a vida. Como diz o pastor muitas vezes, a gente nunca sabe o que vai acontecer na hora que virar a esquina. A gente não sabe quem vai encontrar. A gente não sabe. As coisas podem mudar de direção. A nossa vida pode simplesmente fazer assim. Deus é especialista. Vocês lembram, né, como era a terra? Sem forma e vazia. Deus falou: haja luz. Houve luz, porque era trevas. Foi na hora. Houve céu, terra, água, plantas, pássaros, peixes, animais. Nós, tudo. Porque ele diz: haja. E assim ele fez na ressurreição do seu Filho. E assim ele faz com a nossa vida. Isso é um dom de Deus, é um atributo de Deus, é uma maravilha de Deus sobre as nossas vidas. Deus Pai não está para nos julgar, nem o seu Filho está para nos julgar, ele está para nos salvar. Jesus, por onde passou durante toda a sua vida na face da terra, ele salvou pessoas. Salvou da enfermidade, salvou da dor, salvou da morte, salvou. Ele vem para nos salvar.
Nós precisamos sim aprender a reverenciá-lo da forma correta, entrar na sua presença da forma correta. Muitas vezes estamos entrando na presença de Deus sem nem saber por que nós estamos indo. Às vezes é só, o hábito. Às vezes é o sentido da obrigação. Agora eu preciso orar. Eu preciso ter meu tempo com Deus. Não. Eu preciso saber o que eu vou fazer na presença do Rei. O que eu vou falar com o Rei? O que eu vou pedir? Como eu vou glorificá-lo? Como eu vou? E é por isso que muitas vezes a gente prefere não ir. Põe a cabeça no travesseiro, dorme para fugir. Fugir dessa presença que nos traz vida, expectativa de vida, expectativa de sonhos, expectativas e esperança. E renova nossa fé, e renova nossas forças, e renova o nosso id, o nosso chamado. Como esse Deus é maravilhoso! Como Ele é maravilhoso! Todas as manhãs, quando Ele abre os nossos olhos, Ele está fazendo o quê? Nos despertando, não é? Porque nós pensamos que assim, nós já dormi o suficiente, por isso eu acordei. Não, eu acordo porque o Senhor me acorda. Não é porque eu quero acordar. Ah, mas tem um despertador, e aí? O que você me diz do despertador? O despertador está lá, filho, ele pode tocar, mas se Deus não quiser que você abra os seus olhos, você não vai abrir os seus olhos. Pegou no ponto, né? O despertador está lá e ele pode tocar. Mas se o Senhor não falar assim, ei, acorda, o despertador vai tocar o dia todo. Vai acabar a bateria, vai acabar a corda, vai acabar. O Senhor está nos trazendo para fora, está nos trazendo para a vida. Assim como Ele faz com Jesus, assim como Ele faz com aqueles que estão mortos, mas que esperam pela sua salvação, esperam pelo seu toque, esperam. Pode prestar atenção, cristão, pode prestar atenção. Aquele que busca, encontra, diz a palavra de Deus. E nós mesmos, na nossa ignorância, nós buscávamos por esse Deus. De alguma forma nós buscávamos. A gente procurava, a gente tateava no escuro, a gente não sabia. Estávamos dentro de um túmulo, dentro da morte, procurando desesperadamente pelo autor da vida. Até que Ele nos encontrou. Até que Ele olhou para nós e falou, vem. A gente ficou um pouco resistente naquele momento. É natural, é normal. A gente ficou assim, mas será que é comigo mesmo? Eu sou tão pecadora, não sou digna. Será que é comigo mesmo? Eu sou tão imperfeita, eu sou tão inconstante, eu sou tão, podre. E Deus ainda quer que eu vá. É natural, nós estávamos na morte. Por isso a gente se sentia podre, fedendo. A gente se sentia indigno da presença de Deus, porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é luz. E nós éramos totalmente trevas. Mas Ele olhou
olhou de novo, chamou de novo, falou, venha, você é mesmo que eu quero. Até o dia que a gente não resistiu mais. E essa voz vai continuar falando com você, porque ele fala, hein? Nós damos graças a Deus porque ele é uma multiforme. Ele é multiforme na maneira de falar conosco, para que a gente não caia naquela mesmice, para que a gente não se acomode daquela forma, para que a gente fique desperto o tempo todo. Então, às vezes ele fala na palavra, às vezes ele fala na leitura da Bíblia, às vezes ele fala no nosso coração, às vezes ele fala de forma audível, às vezes ele envia uma pessoa, às vezes nós olhamos e vemos a natureza e fala conosco, Porque Jesus, ele é pregado, através de todas as coisas, e ele fala conosco através de todas as coisas. Então ele quer que nós estejamos atentos, sim, despertos, ligados. Opa, como diria ali, benção, vem que aqui, eu estou aqui, ó, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, está comigo, eu estou atenta, estou ligado. Vem em mim, que eu estou facinho. Não é assim que a gente fala para Deus? Vem em mim, que eu estou facinho, benção. Eita! E assim o Senhor faz conosco. Eu queria falar só mais uma coisa para vocês. Se você hoje se sente paralisado por qualquer coisa, se você acha que foi interrompido, os seus planos de servir a Deus, foi interrompido o fluxo da vida que havia em você, confia, continua confiando no Senhor. Continua confiando, porque Ele escolheu você para fazer aquilo que Ele quer fazer através de você. E não tem nada, absolutamente nada, que vai impedir de Deus fazer o que Ele tem para fazer através da sua vida. Confia, continua, não deixe, não saia da presença. Olha para a luz, não olhe mais para as trevas. Às vezes é difícil porque as trevas parecem que param na nossa frente, no meio do nosso caminho. A gente já não vê mais a luz no fim do túnel, a gente já não vê mais Jesus. É assim mesmo? É assim mesmo, cristão? Não para. Não para, não olha para um lado, não olha para o outro, não procura recurso em outro lugar, em lugar nenhum. Continua olhando para o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra através da minha vida hoje.